Hello everybody, how are you today? It's Teacher Charlie here, and today is our class number 16. Então pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje é a nossa aula de número 16. E hoje a gente vai fazer uma retomada de alguns conteúdos que a gente já viu até agora, que são eles o Present Continuous e sinônimos. Mas antes vamos lembrar o que a gente fez na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre o Present Continuous, né? Present Continuous, conforme diz aqui, ele é um tempo verbal to show that an ongoing action is happening now and can also be used to show that this action is going to take place in the near future. Então, é um tempo verbal usado para falar de uma ação que está acontecendo agora, que está em andamento, ou também para falar de algo que vai acontecer no futuro muito próximo. E hoje, o que nós vamos estudar? Let's review present continuous and synonyms. Então, hoje nós vamos retomar, revisar o present continuous e os sinônimos. Muito bem, então o present continuous, a gente acabou de falar, ele é esse tempo verbal para falar das ações que estão em andamento, que estão acontecendo agora. Lembra lá do ando, endo, indo, que no inglês a gente vai mudar para o ing, para o ing. E what is the rule? Qual que é a regra de formação básica do present continuous? É o verbo to be, que conjugado vai ficar am, is ou are, mais o verbo principal com o ing. Vamos ver esses exemplos aqui. They are playing football now. Então, eles estão jogando futebol agora. Como que ficou aqui, ó? Temos o verbo play, que é o verbo principal dessa oração, e antes dele a gente tem o verbo to be, que ficou o are, do they are, e do lado do player, a gente colocou o ing, então ficou playing. Então, they are playing football now. O outro exemplo, I am leaving tomorrow at 5. Essa aqui eu usei para falar do near future, de um futuro próximo, que eu estarei indo amanhã às 5 horas. Então, o verbo to be aqui, I am, o verbo leave, com o ing ficou leaving. Então, I am leaving tomorrow at 5, ok? Agora a gente tem o nosso primeiro exercise aqui. Vocês têm esse quadro aqui cheio de imagens, cheio de ações acontecendo nesse momento. E o que vocês vão fazer? Look at the picture, read the sentence and write the number in the right box. Então vocês vão ler a frase, que é essa aqui, e vão encontrar qual quadro se aproxima da imagem que está acontecendo ou que está descrito aqui. Qual dessas imagens aqui corresponde com essa descrição? Então, por exemplo, se a número 1 for aqui, vocês vão colocar aqui. Mas como vocês não têm o quadro em mãos, vocês vão escrever o número 1 e do lado vocês vão indicar onde que está, o que está acontecendo. Escrever apenas. Ok? A número 1 diz assim, I'm Carol, I'm playing with a green doll. Então, veja essa frase e encontra ela aqui nesse desenho. A gente já volta para corrigir, conferir e comentar. Então, a frase 1 dizia assim, I'm Carol, I'm playing with a green doll. Então, eu sou a Carol, I'm playing, eu estou brincando com uma boneca. Que cor que é a boneca? Green, verde. Qual dessas imagens? Cadê a Carol brincando com a boneca verde? Tá aqui. Então, o número 1 vem aqui. A number 2 diz assim, Harry is my father. He's reading the newspaper. Então, vocês encontram aí agora a imagem que corresponde a essa frase.
Muito bem, então vamos ver Harry is my father. He is reading the newspaper. Então, Harry é meu pai, o que ele está fazendo? He is reading. Olha o presente continuous aí. Então, ele está lendo. Vamos dar uma olhadinha antes aqui no verbo do present continuous, como ficou. O verbo era read, ler. O que eu fiz? Eu simplesmente coloquei o ing. Então, ficou reading. Então, aonde que está o Harry reading the newspaper? Está aqui, ó. Aqui está o Harry lendo o jornal, reading the newspaper. A number 3 diz assim: Carla is my mother. She's listening to the radio. Então agora vocês procuram aí essa descrição. Ok, Carla is my mother. She's listening to the radio. Então, Carla é minha mãe. She's listening. Ela está ouvindo. Listening, ouvindo, to the radio, o rádio. Cadê a Carla ouvindo o rádio aqui na imagem? Aqui, Carla listening to the radio. A number 4 diz assim: Edith is my grandmother. She's drinking tea. Então, procura aí a imagem que corresponde a essa descrição que a gente já vem para conferir. Edith is my grandmother. Edith é a minha avó. She's drinking tea. Ela está tomando chá. Cadê a Edith drinking tea na imagem? Aqui, né? My grandmother. Aqui temos uma vozinha, uma senhora, tomando o chá. A próxima, number 5, diz William is my grandfather. He is sleeping. Então, encontra aí que a gente já vem para conferir. So, let's see. William is my grandfather. Então, William é o meu avô. He is sleeping. Ele está dormindo. Cadê o avô dormindo na imagem? Aqui. He is sleeping. A number 6 diz assim: Peter is my brother. He is cleaning the windows. Então, encontra aí o Peter cleaning the windows que a gente já vem para conferir.
Então vamos verificar. Peter is my brother. Então o Peter é o my brother, meu irmão. He is cleaning the windows. Ele está limpando a janela. Onde que está o Peter cleaning the windows? Está aqui, ó. Então ali que vai o número 6. A number 7 diz assim: Sally is my sister. She's playing with me. Então encontra aí a Sally playing with me, que a gente já vem para conferir. Então, Sally is my sister, Sally é minha irmã. She's playing with me, ela está brincando comigo. Vamos, antes da gente encontrar a imagem, olhar o present continuous como que ficou aqui. O verbo era play, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei o ing do lado dele sem modificar nada, então ficou playing, que nesse caso é brincando. Então, a Sally, a minha irmã, está brincando comigo. Cadê? Tá aqui, as duas meninas brincando. A number 8 diz assim: Paul is my cousin, he's eating a sandwich. Então, encontra aí que a gente já vê como ficou. So let's check it. Então, Paul is my cousin. O Paul é o meu primo. He is eating a sandwich. Ele está comendo um sanduíche. Cadê o Paul comendo um sanduíche? Tá aqui, ó. Olha ele com o sanduíche na mão. E a number 9, vamos fazer junto porque só restou uma, né? Tom is my uncle. Então, Tom é o meu tio. He is watering the plants. Ele está watering the plants, regando as plantas. Ficou aqui. Ok, guys? Então, prosseguindo aqui, nós temos agora um texto. E a gente vai ler esse texto junto. Presta bastante atenção nas palavras que você já conhece, nas palavras cognatas, e tenta ir conectando aí e assimilando para você saber do que o texto está falando. O título dele é At the Beach. Então, na praia. Vamos começar então. It's a beautiful day. The sun is shining and the weather is hot. The Greens are at the beach. Mr. Green is under a beach umbrella, reading a newspaper. Então, tá um dia bonito, o sol está brilhando e o tempo está quente, o clima está quente. Os Greens, está falando de Greens, a família Green, ela está na praia e o Sr. Green is under a beach umbrella. Então, ele está debaixo de um guarda-sol. Reading a newspaper, lendo um newspaper jornal. He's wearing sunglasses. Mrs. Green is sitting on a beach chair, taking a sunbath. She's wearing a hat. Então, o Mr. Green ele está usando sunglasses, que são óculos de sol. A senhora Green está sentada numa cadeira de praia, tomando a sunbath, um banho de sol. She's wearing a hat. Ela está usando um chapéu. The little children are playing by the sea. As crianças estão brincando no mar. They are making a sandcastle. Eles estão fazendo um castelo de madeira.
Katie is swimming in the sea and Bob is riding a boat. Então a Katie, ela está nadando no mar e o Bob está andando de bote, de barco. Everybody is having a good time. Então todo mundo está se divertindo, passando um tempo legal ali. Agora a gente tem aqui o nosso first exercise, a nossa primeira questão. Ela diz assim: Is the sun shining? Então responde aí que a gente já vem para conferir. Então a pergunta era, is the sun shining? O sol está brilhando? Yes, it is. Isso a gente vê ali na primeira linha. The sun is shining. O sol está brilhando. E o present continuous está ali no verbo to shine. Que o verbo to shine, o que eu fiz? Eu tirei o E dele e coloquei o ing, ficou shining. E agora temos a letter B. A letter B pergunta assim, what is cat doing? Então responde aí, what is cat doing, que a gente já vem para conferir. So let's check it. What is Katie doing? O que a Katie está fazendo? Onde que a gente encontra a Katie aqui no texto? Aqui, ó, no finalzinho. Katie is swimming in the sea. Então, she is swimming in the sea. She is swimming in the sea. Ela está nadando no mar. Prosseguindo, nós temos a letra C, que diz assim, what is Bob doing? Então, vocês têm que procurar aqui no texto o que o Bob is doing, que a gente já vem para conferir.
what is Bob doing? O que o Bob está fazendo? Primeiro a gente tem que encontrar o Bob aqui no texto. Cadê o Bob? Aqui na penúltima linha. Então, and Bob is riding a boat. Então, o Bob is riding a boat. He is riding a boat. Ele está andando de barco. Próxima, is the day beautiful? O dia está bonito? Olha aí no texto e responde. Muito bem, vamos conferir a letter D. Is the day beautiful? O dia está bonito? Onde que eu encontro isso no texto? Aqui no comecinho dele, na primeira linha. It's a beautiful day. Yes, it is. It's a beautiful day. O dia está bonito. Agora temos a letter E. Pergunta assim, what is Mrs. Green wearing? Então, vocês respondem aí que a gente já vem para conferir. Então, what is Mrs. Green wearing? O que a senhora Green está usando? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar a senhora Green aqui no texto. Está aqui, ó. Mrs. Green is sitting on a beach chair. Então, ela está sentada numa cadeira de sol, numa cadeira de praia, taking a sunbath, tomando um banho de sol. E agora vai falar o que ela está usando. She's wearing a hat. Então, she's wearing a hat. Ela está usando um chapéu. Agora, temos a nossa última aqui, letter F. Pergunta assim, is everybody happy? Is everybody happy? Então responde aí que a gente já vem para conferir.
So let's check the right answer. Is everybody happy? Todo mundo está feliz? Onde que eu encontro essa informação no texto? Olha, tá um dia bonito, it's a beautiful day, e no finalzinho diz ali, everybody's having a good time. Então, everybody's having a good time, todo mundo está passando um tempo legal, está todo mundo se divertindo. Então, a gente pode dizer que sim, everybody's happy, todo mundo está feliz. Prosseguindo aqui, agora a gente vai retomar sobre os sinônimos. Os sinônimos são as palavras diferentes, mas que têm um significado muito próximo. Conforme diz aqui, synonyms are words that are similar or have a related meaning to another word. Então, palavras que têm um significado similar ou um significado muito próximo relacionado com o da outra. Daí temos aqui alguns examples. O primeiro, temos o adjetivo bad. Bad é ruim. E aqui a gente tem 3 sinônimos de bad, que é o awful, terrible e horrible. Então, bad, ruim. Awful é horrível também. Terrible, terrível, e horrible, horrível. Então, todas essas palavras, elas trazem um significado, um sentido que é muito parecido, que é o de falar que uma coisa está ruim, correto? Então, são todas sinônimos. Em uma frase, quando eu estou falando com alguém, se eu quero passar essa ideia de algo que não é bom, que é ruim, eu posso usar qualquer uma delas que o significado, o sentido do que eu falar vai ser o mesmo. O próximo aqui temos good. Good é bom. E como sinônimo a gente tem fine, excellent, great. Então, bom, boa, excelente, ótimo. São todos sinônimos para falar de algo que é bom. O próximo, big. Big é grande. E como sinônimos a gente tem large, huge, giant, que é largo, imenso, gigante. Então, tudo isso está falando do tamanho, que é um tamanho amplo, um tamanho grande. Todos sinônimos. E aqui a gente tem o small, pequeno, e aqui alguns sinônimos de small, tiny, little, mini, que é minúsculo, pequeno e mini, todos então sinônimos. Então, recapitulando, sinônimos são palavras diferentes que têm um significado muito próximo. Agora a gente tem aqui alguns exercises, e diz assim: choose a synonym for the underlined word in each sentence. Então, em cada frase, a gente tem uma palavra que está sublinhada. E o que a gente tem que fazer? Escolher uma dessas alternativas que seja um sinônimo correspondente à palavra circulada. Então, vocês fazem aí que a gente já vem para conferir. So let's check it. Vamos conferir então. A number 1 dizia: This ice cream is delicious. Então, ice cream é sorvete, conforme está a imagem aqui. E a palavra que a gente encontrar o sinônimo é o delicious. Delicious é delicioso. E o que a gente tem aqui? A gente tem o bitter e o taste. O que é bitter? A gente viu lá na aula de adjetivo. Bitter é amargo. E taste é também delicioso. Então, qual das duas que é sinônimo? É o taste. Taste é sinônimo de delicious. Eu posso falar tanto delicious como taste, que vai ser o mesmo. E a number 2 dizia assim: The happy pirate sails. Então, o pirata feliz veleja, navega. E a palavra underlined, sublinhada, era happy. E a correspondente de happy, a gente tinha sad. Sad é triste, então não é um sinônimo, é um antônimo. E a outra era cheerful, que é alegre, feliz também. Então, happy and cheerful são sinônimos. Prosseguindo, nós temos a number 3 and 4. Mais um tempinho para vocês fazerem e a gente já confere quais são os sinônimos.
Então vamos conferir agora quais são os sinônimos. A number 3 diz assim: The weather is cold. E a palavra sublinhada é o cold. Então, weather é o tempo, é o clima, is cold. Cold é frio. Qual dessas duas palavras é sinônimo de cold? Chilly ou hot? Hot a gente já sabe que é quente. Quente é antônimo de frio, então não é o sinônimo. Sobrou o chilly. Chilly é algo assim fresco, frio também. A 4 dizia The party was fun. A festa estava divertida. A palavra que a gente tinha que trocar é o fun. E nós tínhamos boring e exciting. Boring é tedioso e exciting animada. Então animada, divertido são os sinônimos. Correto? Então prosseguindo aqui temos a number 5 e number 6. Então respondam aí que a gente já volta para conferir. Muito bem, vamos agora então verificar. A number 5 dizia assim: He goes to sleep fast. E a palavra sublinhada era fast, que é rápido. Então, ele vai dormir, ele dorme rápido. E nós tínhamos aqui quickly ou slowly. Quickly é rapidamente e slowly é bem devagar, de forma bem lenta, lentamente. Qual que é sinônimo de fast? Rapidamente ou lentamente? Of course is quickly. E a number 6, a gente tinha ali Beth loves art and craft. Então, a Beth ama artes e esses trabalhos manuais. E como sinônimos, alternativas, a gente tinha hates ou adores. Hate é odiar, né? Hates é odiar. Então, Beth loves e Beth hates ficaria contrário. Então, hate é antônimo, não é sinônimo. E a letra B a gente tem adores. Então, adora, ama, o significado, o sentido é muito próximo. Então, é sinônimo loves e adores. Prosseguindo, nós temos aqui uma coluna. Desse lado nós temos algumas palavras e do outro nós temos as que são sinônimos. A gente tem que colocar a letra A, por exemplo, na palavra que é um sinônimo correspondente. As palavras são huge, que é imenso, grande, ring up, que é tocar, icy, que é gelado, pale, pálido, rude, rude, tiny, que é pequeno, minúsculo, cheap, que é barato, e round, que é redondo. E aqui nós temos as outras palavras que são todas sinônimos. O que a gente tem que fazer? Só relacionar a palavra com o seu respectivo sinônimo. Nós temos minute, minuto, freezing, congelando, congelante, impolite, não educado, mal educado, circular, circular, enormous, enorme, light, claro, telephone, telefone, inexpensive, que é não caro, barato. Então vocês vão ter um tempinho aí para vocês relacionarem e a gente já volta para conferir.
Então, pessoal, vamos conferir aqui. A primeira letra A a palavra era huge. Qual dessas palavras aqui que é sinônimo de huge? Letra A está aqui, enormous. Então, huge, imenso, é sinônimo de enormous, que é enorme. Ambos estão falando desse tamanho, que é um tamanho elevado, um tamanho grande. A letra B, ring up, que é tocar, que é ligar, ela é sinônimo de telephone, que o telephone é também, além de telefone, é telefonar. Então, eles são sinônimos. A letra C, ice. Ice pode ser o mesmo que freezing, congelar, congelante. Então, ice, gelado, tem essa relação com o gelo e com essa baixa temperatura, são sinônimos. Pale, pale é pálido, algo meio sem cor, e é sinônimo de light. Light é claro, por exemplo, a gente vai falar uma cor, a gente fala light blue, azul claro, então pale fica sinônimo de light. A letra E, rude, que é rude, pode ser um sinônimo para impolite, que é mal educado. A letra F, tiny, ela é um sinônimo de small, então tiny minúsculo, small pequeno, são sinônimos. A letra G, cheap, barato, é sinônimo de inexpensive, de também barato, não caro. A letra H, round, redondo, é sinônimo de circular, a gente está falando aqui das formas, então circular e round, redondo, é a mesma coisa. Prosseguindo então, pessoal, agora nós temos o nosso quiz, faremos juntos. A number 1 diz assim, na verdade aqui está o número 8, number 8. What's the meaning of synonym? Então, qual que é o significado de sinônimo? E temos duas alternativas. A primeira diz, a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. Então, uma palavra ou frase que significa exatamente ou quase o mesmo que uma outra palavra ou frase dentro da mesma língua. E a outra alternativa diz assim, a word opposite in the meaning to another. Então, uma palavra com significado oposto à outra. Será que é essa a segunda alternativa? Porque a segunda está dizendo que é uma palavra que é o opósito. Sinônimo não é opósito. O opósito é o antônimo. Então, nos sobrou a primeira alternativa. A word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. Então, sinônimo, uma palavra ou frase com um significado igual ou muito próximo da outra. E a number 9 está falando sobre o present continuous. Ela pergunta, present continuous is, e daí nos dá as duas alternativas. A primeira diz assim, use it to show that an ongoing action is happening now, either at the moment of speech or now in a larger sense, and can also be used to show that an action is going to take place in the near future. Então, ele é usado para falar de uma ação que está em andamento, que está acontecendo agora, ou algo que vai acontecer no futuro em breve. E a segunda alternativa diz, a verb tense which is used to show repetition, habit or generalization. Então, um tempo verbal que é usado para mostrar repetição, hábitos ou generalização. Qual das duas é a correta? É a primeira, letter A, que ele é usado para falar dessas ações que estão em andamento, aquilo que está acontecendo agora. Então, guys, nessa aula nós falamos sobre o present continuous e sobre os synonyms. Então, a gente retomou o que a gente estava vendo nas aulas anteriores. So, that's it for today. Thank you so much for watching this class and bye-bye!